Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui do meu canal. Primeiramente quero agradecer a todos que assistiu aí meu vídeo de boas-vindas e só alegria aí, só agradecer todas as visualizações aí que a gente teve até o momento e vamos prosseguir aí, né? Eu falei que eu ia contar um pouco mais da minha história, um pouquinho mais do que sou eu, do que foi a minha trajetória até aqui. Então, assim, para a gente dar início, eu queria falar um pouco da minha adolescência, da minha juventude aí, como é que foi. A minha juventude, a minha adolescência foi boa, estudei um colégio bom aqui do bairro, o Ademar Hiroshi Suda, tive um ensino bom, sempre fui bom aluno, estudioso, e nessa época, o que eu lembro da minha adolescência, comecinho da adolescência, juventude, eu já comecei a ter uma vida meio adulta desde muito cedo, né? Eu aos 7 anos, meus pais trabalhavam, meu pai era bancário, minha mãe vendedora de loja, e eu aos 7 anos eu já tive a responsabilidade de cuidar da minha irmã, a Kelly Viviane, de 3 anos, acho que tinha 3 para 4 anos, e eu tinha já a responsabilidade de cuidar dela, de ficar com ela, de me cuidar, né? E meus pais, no intuito de nos dar uma vida melhor financeiramente, até porque a gente vivia num lugar bem humilde, né? E graças a Deus meus pais sempre tiveram boas situações assim financeiras, né? Pro lugar, pelo ambiente, graças a Deus. E mas assim a gente tinha bastante situação, bastante uma vida financeira confortável e tudo, mas a gente teve uma vida, eu e minha irmã, uma vida bem afetiva, bem assim, vamos dizer assim, acho que até precária, porque minha mãe trabalhava das 2 às 10 no shopping, e meu pai trabalhava cedo, né, saía cedo e voltava às 7 horas, e a gente tinha que se virar, né, ficar aí no nosso dia a dia, cuidar da gente, se cuidar, e, e aí o que eu me lembro que a gente ficava, né, em casa, estudava, nem lembro de verdade, assim, quem que nos levava, a gente ia com o vizinho pra escola, nem lembro quem levava minha irmã pra escola, na verdade. E nessa época, mano, eu acho assim, eu já ia pro serviço do meu pai sozinho, meu pai trabalhava lá na Consolação, e eu saía aqui do Tucuruvi, pegava um ônibus, passava por baixo, pegava um metrô lá em Santana, e pegava baldeação na Sé para Anhangabaú, eu subia ali o Vale da Anhangabaú sozinho, e meu pai trabalhava lá na Consolação, e eu ia sozinho, e era o dia mais feliz da minha vida. Eu chegava lá, podia mexer em máquina de escrever, calculadora, aquelas calculadoras que saia papel, e era fantástico estar lá com meu pai, estar lá no banco, né, estar aproveitando aquele dia mágico ali de uma criança, né, feliz de estar com o pai também. Meu pai era bem assim, quando ele estava, era bem participativo, ele era bem afetuoso, mas a gente sentia muitas faltas, né, porque meus pais sempre trabalhou. E, e aí, assim, eu lembro da minha infância, do meu pai levando a gente no Parque da Água Branca pra gente brincar lá no parque, e aí ganhava aquela bola, ele trazia nós no ombro, enfim. Minha mãe também tinha momentos assim. Minha mãe, eu acho que a gente já teve menos por causa do trabalho dela, que ela trabalhava de segunda a sábado, até de domingo, depois um período. Eram uns momentos assim bem intensos, assim, quando tinha a questão do afeto, mas ficou meio precoce, sei lá, não sei, bem faltou, né? Nessa parte faltou um pouco. Mas enfim, aí a gente teve que se organizar nessa questão assim, minha irmã, a gente vir se organizando ali numa independência já de muito cedo, se cuidando ali, fazendo as nossas coisas. Minha irmã também era bem independente, já muito nova, pentear o cabelo, tomar banho, enfim. E aí a gente foi vivendo nesse contexto. Aí eu lembro depois, eu fui crescendo, minha irmã também, aí foi ficando mais tranquilo. Nessa época nem tinha micro-ondas, né? Tinha que esquentar no fogo, ali a gente era também mágico quando a gente aprendeu
podia mexer no fogo, ali no gás. Então, assim, a gente teve, mas foi uma infância boa, de criança, bem, de rua de terra, de brincadeira de criança mesmo, de apanhar, de brincar, de polícia e ladrão, pega-pega, né? Foi bem bacana nesse sentido. E aí, já entrando na minha adolescência, eu fui estudar fora daqui do bairro, fui estudar numa escola boa de técnica, né? Fui fazer técnico em administração de empresa no Derville Alegrete, que foi um período muito feliz da minha vida, assim, de aprendizado, de cuidado, de tudo, né? Foi um período muito de ter contato com pessoas mais inteligentes, de pessoas mais sábias, né? De um período mais de sair de casa, pegar ônibus todo dia. E foi um período também, assim, de estudo, também de treino, né? Treinava na época, joguei bola a vida inteira, minha adolescência, minha infância. E nesse período eu já treinava no Guapira, era um período que eu treinava de dia, de tarde, e à noite ia para a escola. E foi um período bacana, mas também foi um período que comecei a ter contato com a galera, também tem a galera boa também da época, morava na periferia, a galera do mal, foi uma galera onde eu comecei a sair, né, rolê de tudo, né, de balada, de bebida, cigarro, droga, né, de ter essa vivência, não tinha como, era um bairro periférico, né, porque era escolha, mas era tipo um processo. E aí foi um período também de curtir, de fazer as coisas, né? Minha infância e minha adolescência foi boa. O que eu sinto muito foi essa questão, né, da afetiva, né, dos meus pais. Foi bastante, para mim pesou. Acho que também para minha irmã, de uma certa forma, a gente sentiu a falta dos meus pais, né, nesse sentido. Pra você ter um ponto, assim, eu nunca tive... Minha mãe, acho que nem lembro dela ter conseguido ir na reunião da escola, por causa do trabalho, né? Uma responsabilidade muito grande. E aí minha adolescência foi tranquila. Teve, né? A gente tem dificuldade, até falando uma correlação assim da questão do burnout, né? A gente vai, acho que desde a infância a gente já vai tendo burnout, né? A gente vai criando o burnout. O burnout é uma questão da gente, acho que vai juntando, né? Eu costumo dizer assim na minha terapia, né, para os meus pacientes, que a nossa cabeça é um aterro sanitário, que todo dia vem um caminhão de lixo e a gente vai fazer, tem o lixo seletivo, o lixo orgânico, e assim vai, e aí a gente vai fazendo a seleção, e aí o aterro você vai ali organizando ele, e aí todo dia a gente que se permite deixar esse aterro sanitário aumentar ou diminuir, ou ficar numa posição linear, uma posição mais tranquila, mas não tem como. A gente, todos os dias, a gente tem desafios, dificuldade que a gente vive no dia a dia, né? Não tem como. A gente ter uma vida, né, de desafios, de luta, né, de alegria, de coisas boas, de coisas que nos trazem desafios e dificuldades, mas também alegrias e êxitos né, e conquistas também no nosso dia a dia, diariamente. Cada um tem a sua alegria, né, o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, né? E ali na minha adolescência, foi uma adolescência que eu tive muita liberdade dos meus pais, assim, com os meus amigos, de viajar, de curtir, né? E nessa curtição você também experimenta, né, coisas boas e coisas ruins, e fui crescendo, né? E aí concluí ali o ensino médio. Aí tive um período que foi bem complexo, foi um período que eu tive que ficar parado, um ano assim da minha vida, assim, nem estudar nada. Meus pais não tinham
condições de pagar naquela época. A gente estava um processo bem de dificuldade ali. Eu lembro nessa época meu pai estava aposentado e a gente estava ali, um novo momento da nossa vida ali, de situação financeira, se adaptando a uma nova realidade. E ali foi um período que eu tive a minha primeira depressão, assim, porque eu fiquei assim meio estático, meio imóvel, né? E ali eu tive, nem sabia o que estava acontecendo, mas eu tive ali, foi a minha primeira depressão que eu tive. Aos meus 16 anos, eu tive a minha primeira depressão. E era um negócio muito assim, que eu nem sabia o que estava acontecendo, mano. Nem sabia o que era aquilo ali, nem entendia nada. Eu lembro de uma passagem assim na minha mente que eu estava em Socorro, com os colegas meus viajando, e eu ali numa depressão, assim, puta tristeza, e todo mundo contente, tudo, e eu assim, não entendia porque eu não estava feliz, eu não estava bem, sendo que eu estava num lugar feliz, num lugar legal, com os meus amigos, viajando, curtindo, fazendo algo que eu gostava, e de repente aquele dia foi um dia, ficou marcado para mim, e eu, né, e aquela coisa da tristeza, a gente acha que a gente viajando, saindo da situação, a tristeza não vai junto. E o que acontece? A tristeza, ela acompanha você. Você tá aqui, triste, depressivo, você vai para os Estados Unidos, ela vai junto, tá na sua mente a tristeza, a dor, né? O que você tá passando ali, sei lá, a dor, o luto, a angústia, não sei o que você tá passando, mas o que é importante a gente entender? Que a depressão é um burnout ali, né? Daquele momento que eu tava. Né? Ali meu corpo chegou num colapso ali de tristeza, de várias coisas que eu nem estava entendendo porque que eu estava naquela situação, sendo que eu tinha acabado de concluir o ensino médio numa escola boa, jogava futebol, um cara saudável, fazia jiu-jitsu, fazia inglês, tinha uma vida né, indiretamente boa, mas aquele período ali sem fazer nada, sem estudar, meio sem uma perspectiva. E aí assim, hoje eu tenho essa crítica, mas naquela época eu não tinha. Eu gostaria de fazer medicina, mas não tinha essa crítica de fazer um cursinho, de estudar, né, de me preparar, de tentar uma vaga na USP, em qualquer outro lugar. E hoje, eu, sendo bem sincero, se eu tivesse tentado, tivesse investido em estudo, né, tendo essa crítica, até porque na minha família eu fui o primeiro a chegar ao nível superior. Não me vanglorizo disso, mas eu fui, né? Meus pais me deram essas condições, depois no decorrer eu vou contar um pouco disso. Mas nessa parte da minha vida, aos 16 anos, eu tive minha primeira depressão. E assim, foi um negócio muito estranho, né? Porque eu nem sabia que era depressão, eu só sentia uma tristeza, um vazio, sei lá, um negócio muito intenso, né? Daquele momento que eu tava passando, né? Eu vinha numa vida muito ali corrente, né? Ali de perspicaz, assim, de ir. Sempre, nunca, desde quando eu nasci, nunca parei de estudar. Comecei a estudar muito cedo, desde os 3 anos no pré. Aí do pré comecei a minha primeira série com 6 anos já adiantado e sempre fui estudando. E naquele ano que eu parei ali, eu lembro que foi um ano que eu me senti um inútil, mano. De verdade. Puta, e agora, né, mano? Não tinha esperança de nada, não tinha... E era uma época que eu tava nos anos de 17 anos, ali para 17 para 17, e naquela época você não arrumava mais emprego por causa do exército. Até tive umas oportunidades no banco do meu pai, no banco que meu pai trabalhava, em alguns outros lugares, mas nada concreto. E aí, tipo assim, mano, era o ano, tipo, obsoleto, mano, da situação de que, assim, mano, 17 anos você, se não tivesse trabalhando, não ia trabalhar mais, e tava ali. Eu tinha concluído o ensino médio já adiantado. E aí nesse período foi um período que eu comecei a
ficar deprimido, nem sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que eu fiz uma terapia com o senhorzinho, mano. E fui fazendo a terapia, aí fui meio que melhorando. E aí, melhorando ali, meio que me organizando, mas ao mesmo tempo, assim, eu fui do estágio da depressão, eu fui pra euforia, do nada. E também nem sabia o que estava acontecendo. Imagina, um adolescente, e ali a família também totalmente ignorante também, nem sabia o que é, nem sabia o que era que estava acontecendo. E aí eu saí de um pico de depressão e fui para um pico já de euforia. Fui meio para euforia, e o pico da euforia foi quando eu fui me alistar no exército. E eu me alistei no exército, tinha todas as condições de servir o CPOR, que é o curso preparatório de oficial da reserva, que é aqui perto de casa, que é o quartel. Mano, era um sonho meu também, queria prestar ali dentro do que eu podia, uma mudança de vida ali. E foi ali nesse processo do exército ali, de euforia, de alegria, que de fato eu fui diagnosticado ali no teste lá, no exame médico, que eu não tava legal de saúde mental. E aí, tipo, foi ali uma coisa que do céu foi... caiu, né? Aí a casa desabou. Assim, aquela coisa da certeza de estar ali efetivo, num lugar bom, estatal, enfim, o exército, uma coisa que eu sempre tinha desejo. Até um colega meu, que na época ele tinha desistido, eu falei, mano, vamos lá, vai ser da hora. Ele foi, ele cursou e eu não. E ali, mano, foi um período que da depressão foi pra euforia, e eu tive esse período assim bem complexo da minha vida.